Metropolitana de São Paulo, de janeiro a maio deste ano, aumentou 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Já na cidade de São Paulo, a letalidade da polícia aumentou 34%. Foi sepultada hoje de manhã a adolescente baleada por outra adolescente num condomínio de luxo em Cuiabá, no Mato Grosso. Isabelle Ramos, de 14 anos, foi atingida no nariz por um tiro disparado pela amiga, também de 14 anos. Ela pegou uma das armas do pai, Marcelo Sestari, que é praticante de tiro esportivo, e acabou atingindo então a Isabelle, a amiga dela. De acordo com a Federação de Tiros do Mato Grosso, Marcelo e a filha participavam de aulas e campeonatos há 3 anos nessa entidade. E em Vitória, no Espírito Santo, o instrutor de tiros morreu ao disparar contra o próprio peito durante a comemoração de seu aniversário. Ontem à noite isso aconteceu. Lohan de Souza Brito, de 27 anos, resolveu mostrar uma arma nova a um amigo durante a festa de aniversário dele. No momento do disparo, a filha de Lohan, de apenas 4 anos, estava com ele, estava com o pai. Mais um caso, então. Bom, vamos agora falar sobre Covid-19 aqui no Brasil, atualizações sobre o novo coronavírus. O Brasil tem até esse momento 73.161 mortes pelo novo coronavírus e 1.895.555 infectados. Esses números são do consórcio de imprensa, que divulga sempre a 1h da tarde esse balanço, que pode inclusive aumentar até o final do dia, quando eles atualizam novamente esses números. O vice-presidente general Hamilton Mourão disse hoje que, abre aspas, se tiver grandeza moral, Gilmar Mendes corrigirá a fala que fez sobre o Exército. Lembrando, num debate virtual, nesse final de semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal criticou o grande número de militares no Ministério da Saúde e resumiu que, dessa forma, o Exército estaria se associando a um genocídio. Hoje, Gilmar Mendes declarou que a sua crítica foi específica à atuação de militares elaborando políticas de saúde. O Ministério da Defesa acionou a Procuradoria-Geral da República para tomar medidas contra Gilmar Mendes. E o governo federal exonerou Lúbia Vinhas do cargo de coordenadora geral de observação da terra do INPE. Lúbia era responsável pelos 2 dos principais sistemas de monitoramento do desmatamento via satélite no Brasil. Inclusive, esses 2 sistemas são considerados referências internacionais. A exoneração acontece em meio às maiores taxas de desmatamento da Amazônia registradas nos últimos 5 anos. Nesse primeiro semestre de 2020, por exemplo, o desmatamento da Amazônia Legal foi 26% maior que no ano passado. Uma última notícia, mais 2 pedidos de impeachment chegam hoje à Câmara dos Deputados. Um deles é assinado por artistas intelectuais, como Chico Buarque e o escritor Fernando Moraes, e outro pedido é de centrais sindicais, movimentos sociais e estudantis. Antes da entrega, teve manifestação fora Bolsonaro em frente ao Congresso. Vamos dar uma olhada. Eu queria dizer que eu trago aqui não só a minha palavra, mas a de mais de 200 entidades estudantis de todos os estados brasileiros que se somaram e apoiam e assinam esse pedido de impeachment. Se não tiver pressão popular, e aí é a nossa tarefa. Tem que ter massa na rua, pressão popular exigindo a saída do Bolsonaro. E dizer que, em honra aos nossos guerreiros que tombaram e estão tombando aí durante a pandemia, dizer que o ato para nós é um ato histórico, um ato que não tenho dúvida que vai ser concretizado, que é o impeachment desse genocida. Ao assinar essa petição, o movimento LGBT representado na ABGLT demarca o posicionamento político nosso, de que LGBT tem lado, e nosso lado é o lado da democracia. E para nós é muito importante estar junto desse movimento pelo impeachment do Bolsonaro, porque nós estamos diante de um governo, sobretudo, criminoso. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Quem está com a gente hoje para tentar nos explicar esse contexto todo dessas notícias é Fernando Brito, editor do Tijolaço. Oi, Fernando.
Olá, Thalita. Conseguiu cortar o cabelo na pandemia, hein? Eu reparei. Ficou muito bom. Não. Mas é mais Ainda bem que fácil reparou. de entender, porque todas essas coisas acabam se juntando. Eu estava ouvindo você fazer a escalada do programa e, e fui vendo como as coisas se emendavam, né? Você começou com o Mourão falando, desafiando o Gilmar Mendes a ter grandeza moral, reconhecer que errou, dizer que o Exército estava se desgastando, desgastando a sua imagem, ao se associar objetivamente a esse processo genocida de, que já nos levou 73 mil pessoas e vai nos levar até o final do mês para perto de 100 mil mortos, que não pode merecer outro nome. E pensando no seguinte, o ministro Gilmar Mendes tinha que ganhar uma plaquinha de agradecimento do Exército, porque ele disse que os militares precisam ouvir. Eles estão se desgastando e se colocando como responsáveis por algo que eles não têm responsabilidade central, que é a pandemia, que é o trato que o país, ou não trato que o país está dando a essa doença. Veja, nessa pesquisa do Vox Populi, que ao final do programa será comentado, há algumas questões sobre o acerto ou erro de colocar um militar dirigindo o Ministério da Saúde, o acerto ou erro dos militares participarem do governo e da política, e a confiança nas Forças Armadas. Nada menos que 82% dos entrevistados dizem que a solução Pazuello foi um erro no Ministério da Saúde. Veja, 82% contra apenas 15% que consideram essa saída uma boa providência. Então, nós temos uma proporção aí de que aproximadamente 7 ou 6 brasileiros para 1 acham que é um erro ter um general como ministro da Saúde. 65%, ou seja, 2 entre cada 3 brasileiros, acha que os militares não deveriam integrar o governo e deveriam se manter afastados da política. E, por último, quanto à confiança nas Forças Armadas, o índice de não confiança, de não confio nas Forças Armadas, chegou a 30%, mais ou menos o dobro do que o Datafolha, em setembro do ano passado, registrou. Então, nós temos 30% das pessoas que não confiam nas Forças Armadas e 47% que confiam um pouco ou mais ou menos. Quer dizer, então, só 18% dos brasileiros, menos de 1 em cada 5, tem confiança absoluta nas Forças Armadas, como todos nós deveríamos ter se elas fossem instituições de Estado e de defesa nacional. Então, o ministro Gilmar Mendes, bobo não é. Ele não falou por acaso. Na minha visão, ele colou um estigma na testa dessa turma de generais. O estigma de genocida está colado na testa deles. E fará muito bem a parcela dos oficiais da ativa, que nada tem com essa loucura que moveu o governo Bolsonaro a colocar esse general Pazuello no Ministério da Saúde e que não tem razões quaisquer para aceitar que o Exército se desmoralize, se estigmatize por conta da ambição de uma camada de generais que não representa o Exército brasileiro. Ou, pelo menos, se representa uma geração no Exército brasileiro que não tem amor à sua arma. Veja, vou dar um exemplo. Tente resumir, condensar, enxugar a participação do general Pazuello no Ministério da Saúde. A primeira providência dele foi prescrever a cloroquina através do tal protocolo e que o cidadão assina um papel dizendo, olha, eu sei que esse remédio não cura, eu sei que nada prova que ele vai melhorar a minha situação, também sei que ele pode me matar por conta dos efeitos colaterais, mas eu vou fazer assim mesmo. Do ponto de vista individual, eu não tenho nada contra. Eu acho que vale tudo. Acende vela, vai no Pai de Santo.
Se eu tivesse, talvez, doente, eu talvez fosse fazer como aquele doutor Ricardo Calil, lá do Sírio-Libanês, ou do Asta, não sei qual dos dois hospitais, fez. Mas, do ponto de vista de política de saúde, isso é uma loucura, que não existe em lugar nenhum no mundo. Até a Food and Drug Administration, nos Estados Unidos, com todas as pressões do Trump, que é outro cloroquínico, né, revogou a autorização de uso em função dos estudos que apontam, de um lado, a inocuidade como remédio para a Covid-19, e de outro, o risco, né, renal e cardíaco que a medicação traz. Muito bem. Mas o general Mourão, que está exigindo esse gesto de grandeza moral, nosso ministro Gilmar Mendes, deveria também ele ter um ato de grandeza intelectual, para reconhecer que disse uma das maiores asneiras deste ano nesse país, daquelas que iriam integrar o Festival da Besteira que assola o país. No mesmo dia em que o ministro das Comunicações, deputado Fábio Faria, disse que a Amazônia tinha uma imensa mata atlântica, né, que nunca existiu na Amazônia, existe floresta amazônica, como o nome já diz, o general Mourão disse, depois de conversar com empresários que foram pressionar para limitar o desmatamento da Amazônia, etc. e tal, e não havia maneira de saber se eram verdadeiros ou falsos os dados de desmatamentos, porque só no ano que vem o satélite ia passar de novo lá por cima e veríamos então quem teria razão, se há ou não desmatamento. General, o senhor é da arma de artilharia, o senhor deveria ter aprendido física. O satélite passa lá em cima, na mesma posição, de 3 em 3 dias, general. Não de ano em ano. Se passasse uma vez por ano, não servia para nada. Servia para dar tchauzinho, talvez, lá para os madeireiros, os garimpeiros. Oh, me lembro de vocês do ano passado. Que é isso? Vá nas páginas do Instituto de Pesquisas Espaciais, esse que vocês demitem diretor, demitem superintendente, demitem coordenador, como se soubessem tudo. Vá lá e leia. O satélite Sino Brasileiro, o CIBERS-3, que é o que nós estamos usando para fazer a detecção do sistema DETER, ele passa em cima da mesma região de 3 em 3 dias, exatamente. Ontem, o ex-diretor do INPE, o cientista Ricardo Galvão, quase teve uma síncope falando dessa baboseira, dessa besteira asnática que o vice-presidente da República falou, que ele não tem a obrigação de saber. Tá bom, não se interessa pelo assunto. Mas ele é o coordenador de defesa da Amazônia. Ele é o chefe do Comitê Amazônia. Ele é quem está negociando as taxas de desmatamento, o que é aceitável, o que não é aceitável. Como é que esse homem não pode saber que tem foto do mesmo lugar, no mesmo ângulo, com a mesma insolação, porque a órbita desse satélite ela como dizem os astrofísicos, né? ela é uma órbita heliosíncrona, quer dizer, sincronizada com o movimento do Sol, para poder pegar sempre o ângulo de iluminação no mesmo horário, no mesmo lugar, para poder medir. Não adianta tirar uma fotografia às 7 horas da noite e outra fotografia às 9 horas da manhã. Você não compara as clareiras, os tons. Então tem que tirar sempre na mesma hora, sempre com a mesma angulação do Sol. Então, por isso, ela anda em sincronia com o Sol. Mas não quer dizer que ela esteja dando a volta ao Sol e vai levar como a Terra 1 ano para voltar, general. Isso é beabá. Então, o senhor deve ter também a grandeza intelectual de dizer que o senhor é um ignorante em matéria de vigilância espacial, de sensoriamento remoto, de controle do desmatamento na Amazônia. O senhor não sabe. Ser ignorante não é vergonhoso, general. Vergonhoso é assumir um papel de quem precisa saber e ainda por cima dizer que antes do satélite passar, tudo que nós falarmos ou que estamos falando sobre o desmatamento da Amazônia é conversa de bêbado. O senhor me desculpe, a sua conversa é que não é muito sóbria.
Fernando, quero ouvir sua opinião sobre algo também. Quando você fala sobre esse selo que Gilmar Mendes coloca no exército de genocida, nos militares que compõem o governo, pelo menos, a gente sabe que Bolsonaro tenta a todo custo se descolar dessa pandemia, dos danos da pandemia. Então, ele já falou que é responsabilidade do governo do Estado, que é responsabilidade do STF. Não poderia, de alguma forma, ser até uma estratégia de Bolsonaro deixar essa pasta da saúde nas mãos dos militares, para que, talvez, numa possível candidatura em 2022, ele usar isso para se livrar também desse peso, mas estava na mão dos militares, daí se livrando de Hamilton Mourão também como vice-presidente. Pode se tratar de uma estratégia ou você não acredita nisso? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro é igual aqueles suplementos de jornal que tinha escrito assim em cima: não pode ser vendido separadamente. O Bolsonaro é indissociável de polícia, Forças Armadas e milícia. Não dá para separar o Jair Bolsonaro dessas coisas, porque se tirar isso do Jair Bolsonaro, ele é nada. Ele é coisa alguma. Então, eu acho que tem uma coisa no Bolsonaro. É claro, ele é cínico, ele é dissimulado, né? Ele não tem a menor consideração pelas pessoas que formaram ao lado dele, né? O ex-ministro falecido Gustavo Bebiano é o maior exemplo disso, né? Ele levou um piparote glorioso, né? O general Santos Cruz, que era ainda dentro desse grupo de generais que o acompanhou, aquele que conservava uma certa postura, também rodou por intrigas de Carluxo e Fábio Baumgarten, né, por essa ala olavológica do governo. O Bolsonaro rifa qualquer um, mas ele não pode rifar o significado das Forças Armadas no autoritarismo que ele estimula na sociedade, né? E nós estamos vendo uma sociedade onde se estimula o autoritarismo e a violência. Ontem os dados nos jornais mostravam que o registro de armas não só tinha crescido em 2019, como agora, este ano de 2020, com pandemia e tudo, já tinha praticamente em junho deste ano igualado o ano inteiro de 2019. Quer dizer, pode-se prever que esse ano vai dobrar o número de registros de armas e vai dobrar também o número de casos chocantes como esse que você mostrou no início do programa, daquela menina que perdeu a vida por uma brincadeira. E não adianta. É claro que adolescente vai ter o fetiche por arma, o cinema está aí, os filmes de ação estão aí, as brincadeiras policiais, desde que eu era criança, do polícia e ladrão, estão aí, entendeu? Só uma cabeça como a do Onyx Lorenzoni pode dizer que uma arma em casa é o mesmo perigo do liquidificador, entendeu? Então, nós vemos, eu fico com pena desse pai, entendeu? Porque ele era um cultor das armas, ele era praticante de tiro, e mesmo um praticante de tiro, uma menina que só agora legalmente pode fazer prática de tiro, porque não podia na legislação passada, quer dizer, gente que tinha algum hábito de lidar com arma, se mete num acidente desses e mata uma menina de 16 anos. O marmanjo lá, que foi se exibir com a arma nova, eu já nem digo nada. Mas uma menina de 16 anos, qual é a maturidade que tem para ter acesso a uma arma? Então, é uma vida que se vai, ou então que se desgraça. A amiga dela que fez o disparo, coitada, vai sofrer um trauma terrível de ter matado a sua própria amiga. Então, para que isso? Para que esse culto da morte, esse culto da violência, né? E aí você transfere isso para a polícia. E tem esses dados que você citou aí, né? E que cresceram, inclusive, eu dei esse número ontem, 26% durante a pandemia.
Quer dizer, então nós vamos agora, depois de a gente assolar a polícia, mandar a polícia para cima, dizer que bandido bom é bandido morto, que tem que sentar o dedo àquele cidadão que pisou no pescoço de uma mulher de 51 anos, num ato brutal de covardia, porque não há maneira de se acreditar que uma guarnição de policiais não tem condições, se fosse o caso, de imobilizar uma mulher de 50 anos de idade sem uso daqueles recursos. Depois essa gente fica assim, tá? E vocês querem saber, não pode, isso é um mal policial, desonra a farda, né? Não vamos tolerar. Não vão tolerar, não vão tolerar, não vão tolerar, não vão tolerar, e o assunto se repete. Entendeu? Então, esse é o drama que nós estamos vivendo. Enquanto nós tivermos políticos que bailem com a morte, que bailem com a violência, que queiram imaginar que no século XXI a lei e a ordem vão ser mantidas como no faroeste de cinema, né? Porque no faroeste real as cidades controlavam muito mais as armas e não se entrava no salão com o revólver na cintura. E essa gente vai levar só isso. Só isso. E, infelizmente, como no caso da menina de Mato Grosso, a gente só entende o perigo na hora que atinge uma pessoa próxima de nós, como infelizmente atingiu essa família. Que tristeza, pois é. Fernando, sempre agradecidíssima da sua participação aqui no programa, tá bom? Um grande beijo, uma boa tarde para você. Para você também, e ficou muito bom o seu cabelo.